Bom, primeiro, meu bom dia a todos. Inicialmente agradecendo os nossos convidados de hoje, que dispuseram de dividir um pouquinho do tempo deles com a gente para trazer um pouquinho de suas experiências, daquilo que eles estão fazendo no dia a dia. E também a vocês que se inscreveram e que estão conosco aqui assistindo essa apresentação, nosso muito obrigado. O objetivo desse encontro é justamente dividir um pouquinho as experiências de cada um. A gente está vivendo um momento atípico, um momento mais difícil, né? E acho que as experiências que podem ser trocadas ajudam a nos inspirar, a buscar novos direcionamentos na nossa atividade, novas ideias, sair um pouquinho das soluções habituais que a gente está acostumado. Então, a ideia com esse encontro é justamente inspirar vocês que estão aí no dia a dia a terem novos insights, né, no direcionamento de suas atividades e também como cada empresa está enfrentando os seus problemas, os caminhos e as soluções. Nós temos também, entre nossos convidados, um que está no exterior, que está nos Estados Unidos e que pode contribuir também trazendo um pouquinho da percepção do que está acontecendo no mercado externo. Os Estados Unidos que está um pouquinho adiante da gente na abertura dos mercados, então pode trazer também algumas informações relevantes para a gente enxergar o que vai acontecer nos próximos dias aí para a gente. Então, eu queria passar para a Thaís dar algumas instruções a vocês e vamos seguir na nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, bom dia a todo mundo. Então, eu vou apresentar para vocês quem está conosco, mas antes disso, eu já vou dizer mais ou menos como funcionam as lives da Brasil Promotion. Então, a gente coloca todo mundo para falar. Quem está com a gente, os nossos convidados, basicamente vão responder duas perguntas principais, que o que eles estão fazendo agora nesse momento da pandemia, como foi o começo, como eles estão passando por esse período e como eles enxergam aí a retomada do mercado, tá? Então, todo mundo vai responder essas perguntas. O chat fica aberto. Façam pergunta. Pode fazer, pode colocar o nome do palestrante que vocês gostariam que respondesse. Ficando isso dentro do nosso chat, no final, depois que todo mundo falar, a gente faz essas perguntas também, tá? Quanto mais participação, mais rico fica o nosso debate. Então, a gente só não faz isso durante a apresentação para que a gente possa assistir todo mundo falando com mais tranquilidade, tá? Então, hoje a gente tem com a gente o Nilson, da Trinanda, o Rafael, da Bilateral, o Ronald, que é da OEM Droid, o Sérgio, da Escala 7 e o Ives, da Luzarte, que vão contar para a gente, então, como é que está sendo esse momento para eles. Então, vamos começar aqui. Nilson, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Thaís. Tudo bom? Tudo bom, prazer participar aí dessa live. Nilson, conta pra gente aí o que você faz, de onde você é, porque você não está em São Paulo, né? Então, partilhe um pouquinho com a gente e diz como é que você está passando por esse momento. Bom, primeiramente, eu sou diretor comercial da Trinanda Mídia. A Trinanda é uma empresa que ela trabalha com mídias interativas. Ela fabrica equipamentos de interatividade para ponto de vendas, eventos e demais segmentos, tipo totens interativos, mesas interativas, telas interativas, né? Ficamos em Valinhos, na região de Campinas, né? Mais ou menos 90 quilômetros da capital, e aí a gente fica num polo de logística muito bom para a gente viajar e pegar não só o aeroporto, como também as principais estradas do interior de São Paulo, né? Bom, falando um pouquinho, né, de como que a gente está atuando no momento, no início, quando foi decretada a pandemia, a primeira preocupação nossa foi com a saúde dos nossos colaboradores, né? A gente fez reuniões internas, a gente definiu como deveria ser a questão da saúde dos colaboradores, pessoal que está no grupo de risco, redução de jornada de trabalho. E diferente de algumas empresas, nós sempre acreditamos no primeiro momento de que a coisa seria grave. A gente já vinha acompanhando o cenário internacional e iria chegar isso daí na América Latina, no Brasil, em qualquer momento. Então, a gente se preparou com essa parte também de redução de jornada de trabalho, né? Home office, fizemos uma grande redução e a gente começou a focar muito, né, em diminuir o nosso tipo de produtos que a gente atua
e descobrir novos produtos que poderiam ser utilizados nesse momento da pandemia. Paralelamente a isso, tivemos renegociação, temos muitos contratos de manutenções, porque nossos equipamentos eles são comercializados e a gente faz manutenção, né, preventiva, visitas mensais em vários locais para ver o funcionamento desses equipamentos. Então, houve todo esse processo de renegociação das manutenções, porque todos tiveram os problemas econômicos, financeiros. Então, a gente acertou isso daí e a gente focou o nosso leque de produtos que poderiam ser utilizados nesse momento da pandemia. E aí acabou surgindo alguns produtos novos, né? Produtos, já que a gente faz totens interativos para ponto de vendas, por que esses totens não poderiam ter já um dispenser de álcool em gel? Ou que fossem totens com medidor de temperatura. Então, a gente começou também a fazer produtos voltados para a utilização da pandemia. E, com isso, a gente começou a fazer algumas ações de marketing, né? Algumas campanhas, 2 delas com o Free Shop também. Tivemos retornos e isso daí alavancou novos negócios, porque os pedidos normais acabaram sendo estagnados um pouquinho, né? Agora, no mês de junho, a gente está sentindo aí uma retomada, mas aí vamos deixar a parte da retomada no segundo momento, né? Falar pelo menos, não a gente falou tudo agora de início. E, Nilson, me conta uma coisa. Quando a gente estava conversando outro dia, você falou que você tomou algumas iniciativas de ensinar o seu cliente, que tinha os totens e tal, como que eles poderiam usar isso nesse momento? Porque é um produto muito difícil, né? Porque você está constantemente com as mãos, né? Isso, muito bem lembrado, Thaís. O que a gente fez nesse momento da renegociação com os nossos clientes de contratos de... Opa! Estamos com o Nilson em pausa. Vamos ver se ele retorna ou cai. Tchan, 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 que a gente nunca sabe, né, gente, com o Zoom. Voltou. Voltou, Nilson. Comeu um pedaço da sua fala. Então tá bom. Como são equipamentos touchscreen, né? Eita. Bom, vamos ver aqui se não, o Nilson não voltar à direita, aí a gente pula, depois voltamos para ele também. Acho que, por enquanto, estamos travados. Bom, vamos dar sequência, então. Vamos falando com o Rafael, então. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Thaís, tudo bom? E você? Tudo jóia. Conta pra gente, então, Rafa, como é que foi esse período aí? Esse período, começo, se você se reinventou, o que você fez, quais foram as dificuldades e como é que você vê aí daí para frente também? Então, aqui a gente parou tudo, a gente fez uma análise financeira total de contratos, de fornecedores, de clientes, de funcionários. A gente fez um estudo pensando no pior cenário, na verdade, de retomada, né? A gente trabalhou com um cenário de retorno em setembro, então a gente fez um estudo. O que a gente tem de caixa e o que a gente tem que pagar para sobreviver até setembro, sem precisar colocar recurso externo na empresa. Então a gente entrou naqueles planos do governo de redução de carga de trabalho, com redução salarial. A gente reviu todos os contratos de compra, a gente sentou com todos os fornecedores para já começar a renegociar os pagamentos, pensando no não recebimento, porque a gente tinha certeza que a gente tem problema de não recebimento. A gente sentou com os nossos principais clientes e fizemos um estudo de pagamento para não ser uma coisa muito agressiva, porque era normal chegar a carta no dia seguinte pedindo 90 dias a mais, 120 dias a mais. Então, assim, a gente fez um trabalho de negociação com todo mundo. A gente chamou os funcionários, negociamos com todos, fizemos um estudo com o RH de quanto cada um deles realmente precisavam para passar dessa pandemia, para não ser uma coisa injusta, reduz 70% da folha e cada um que se vire. Não, a gente fez um estudo individual e funcionou bem. A gente... Custo financeiro, a gente fez um estudo de custo de produção também, porque assim, quando você está no pico de produção, você não consegue fazer aquele custo fino, né? Você sempre está produzindo, e a gente fez um estudo e conseguimos reduzir a produção aí alguma coisa em torno de 15% a 20% em matéria-prima. Esse foi o que nós fizemos para tentar reduzir a perca nesse período.
E o Rafa, conta uma coisa. Primeiro, explica o que faz a Bilateral, né? Porque nem todo mundo sabe, a gente pulou essa parte, verdade. A Bilateral é uma empresa especializada em displays de madeira, em acrílico, e a gente tem uma parte que vende cadeados eletrônicos. Então, simples quanto isso. E quando a gente conversou, teve um dia que a gente estava batendo um papo, você me falou sobre a entrega dos produtos. Então, você tinha pedidos que você já tinha fechado e estava com isso dentro da tua casa. Como é que você fez para liberar isso? Como é que você negociou? Você entregou? Você não entregou? Como é que foi esse período aí? Então, o que aconteceu? A gente tinha alguns pedidos em casa já, e como fechou o varejo, não tem como instalar, né? Algumas coisas a gente conseguiu negociar com os clientes, o recebimento parcial disso, segurando o preço de instalação e de transporte. Algumas coisas a gente não conseguiu negociar nada, porque não entra no sistema SAP dos caras, só dá entrada no sistema quando realmente tem emissão da nota fiscal e entrega. Mas a maioria deles foram bem compreensivos nessa parte. Então, assim, tipo, numa média, a gente conseguiu trabalhar bem isso. A gente recebeu um apoio bacana dos clientes também, né? Isso é bom. E aí você estava me falando que depois que a gente teve que o Dória começou a falar da reabertura, tal, você sentiu uma mudança no movimento aí de na verdade, teve um aquecimento muito rápido quando ele começou a falar da abertura semana passada. Tipo, de quinta para sexta-feira, tipo, o volume de ligação e de orçamento aumentou 40%, 50% em algumas horas. E voltou a liberar a parte de fazer visita técnica. Então, assim, já estão se programando para fazer a instalação. A gente conseguiu reverter alguns cancelamentos de pedidos que estavam cancelados. Eu acho que a gente vai ter uma retomada bem bacana daqui para frente. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê aí, então, uma vez estando liberado, essa pandemia desacelerando, como é que você vê a retomada do nosso segmento? É o seguinte, eu acho que vai ter um semestre fenomenal. Eu acho que até janeiro e março, assim, eu acho que vai bem legal. Eu acho que a gente não vai ter muito problema de venda daqui para frente. A gente vai ter problema de entrega. Isso vai ser legal. Isso é bom, né? É muito. Legal. Muito bom, Rafa. Obrigada, viu? Que isso. Nilson, você foi cortado no meio. Será que sua internet voltou? Nilson está congelado, gente. Vamos ver se ele mais para frente consegue. Mas vamos lá. Ives, tudo bem? Deixa eu só abrir seu microfone. Está fechado, peraí. Você tem que abrir aí. Você consegue abrir seu microfone? Não. Tem que clicar no microfonezinho. Achou? Tem um microfone. Tem um microfone do lado da câmera. Aí. Entrou, consegui. Pronto. O do lado da câmera não funciona lá em cima. Bom, agradeço o convite, né, de poder participar. Vou situar um pouquinho a minha empresa. Eu já tenho mais ou menos essa empresa há 25 anos e nós estamos orientados para display luminoso para ponto de venda. Então, os maiores clientes são o pessoal de bebidas, pessoal de vitrine, um pouco de troféus. Esse pessoal já, no fim do ano passado, parou as compras, então já teve um baque, já tive que dispensar o pessoal, e agora que começou com a pandemia, aí parou de vez. Com uma característica da empresa, sendo pequena, eu terceirizo muitas coisas. Então, a parte do filé mignon, do desenvolvimento, da montagem final, a gente faz internamente. Checagem, embalagem, mandar as peças para os clientes. Então, com essa característica, o pessoal que eu tenho é pequeno, eu mantive apenas o pessoal de desenvolvimento, são os mais importantes. Eu sinto que, no futuro, o pessoal vai começar quando parar essa pandemia, o pessoal vai para os bares, alegria, né? E nessa hora, então, eu acho que os clientes vão retornar. Estou sentindo já, porque isso demora, até conseguir produzir uma peça, desenvolver, fornecer, demora 15, 40 dias. Então já estão começando a aparecer as solicitações. E esperançoso que melhore isso. Quando eu falo de terceirizar, uma das preocupações é que o pessoal, os subfornecedores também têm que estar vivos. Então, nós estamos pesquisando para ver se eles continuam ativos, fornecedores se estão presentes, matéria-prima se não aumentaram por causa do dólar, trabalho bastante com acrílico, com eletrônica, eu não sei o que vai acontecer com esse pessoal, se eles vão manter os preços ou vão aumentar. Então, basicamente, essa é a situação que eu estou. Eu acho, Ives, que agora é uma boa hora para a gente fortalecer parcerias, né? Porque está todo mundo na mesma situação.
Então, é o momento mesmo da gente renegociar e trazer o parceiro para perto da gente, né? O fornecedor. Sim. Conseguir cortar um pouco os custos fixos, negociar aluguel, contador, internet, para poder tentar manter. E, por enquanto, está tudo em home office. Transfiro o telefone do escritório para os funcionários ou para mim e a gente vai tocando em casa, né? Praticamente em casa. Muito bom. Tá ótimo. Obrigada, viu, Ives? Vamos ver aqui, eu acho que o Nilson voltou. Nilson, será que você consegue falar? Vi que você desligou e voltou. Vamos ver. Existem algumas coisas que é alheias à nossa vontade, hein? É isso. Ligar o Wi-Fi, mas agora acho que voltou. Bom, o que eu queria complementar é que como o nosso equipamento ele é muito de uso de toques, né, de touchscreen, uma das grandes preocupações foi alertar os nossos clientes de como esses equipamentos deveriam ser limpos, né? Com que frequência e que tipo de material deveria ser usado, para que as pessoas que pudessem voltar a utilizar não tivessem nenhum tipo de receio, saber que isso estava realmente higienizado de tempos em tempos. Então, a Trinanda elaborou uma cartilha com tipo de produto, como deveria ser limpo, não só a área de toque, como a área que a pessoa, às vezes, apoia o braço ou as mãos antes de fazer algum tipo de interatividade, e a gente distribuiu isso para todos os nossos clientes. Então, essa foi uma outra ação que a gente fez para poder tranquilizá-los quanto ao uso do touchscreen em nossos equipamentos. Perfeito. E aí, conta, então, como é que você está vendo essa retomada? Como é que você está vendo a retomada do nosso segmento agora? O mundo mudou, né? O mundo realmente mudou, algumas coisas vão mudar, mas eu acho que o mercado está muito ansioso para voltar às atividades, né? Então, nós estamos muito otimistas no segundo semestre. Nós temos um cliente muito forte na área de food service e que já falou que eles estão represando alguns pedidos e que no segundo semestre devem retomar como um tsunami. Então, a gente está apostando muito nisso e eu acredito que, apesar de a gente sentir que vai ter uma cautela, teve uma demanda que está reprimida e que vai soltar isso daí no segundo semestre. Em 2021, eu acho que vai ter um pouquinho de cautela na parte de economia, como o que vai ser o rescaldo disso daí, né? Desse incêndio que a gente teve que apagar, mas a gente está vendo com otimismo. A gente está tendo contato com clientes nossos e muitos deles estão aguardando para agosto, setembro, dar uma boa retomada. Então, a gente está otimista, assim, a gente acredita que, de uma certa maneira, e esperançoso na vacina, né? E isso vai auxiliar muito, mas eu acho que está todo mundo se conscientizando de que, pelo menos, algumas ações preventivas, como o uso de máscara, que começou a ser mais constante, vai fazer com que a abertura do comércio, né, que está reabrindo hoje na capital de São Paulo, né, os shoppings já reabrem amanhã, apesar que uma redução de capacidade, aqui em Jundiaí já reabriu com 20%, então as pessoas estão indo com cautela, mas estão voltando às suas atividades pouco a pouco. E, Nilson, você acha que nessa retomada você ainda vai ter espaço para os produtos que você vendia antes? Você acha que vai ter um impacto na sua linha de produtos? Ou você acredita que isso também vai continuar e o que eles chamam de novo normal, né? Teremos novos produtos também? Eu acredito que os novos produtos que nós estamos lançando, né, como o totem de medidor de temperatura com higienizador, totens higienizador com álcool, os totens de diretórios de shopping, como os totens para autoatendimento para food service, vão ter que ter um espaço para o higienizador estar junto, integrado a essa estrutura. Isso vai permanecer muito, né? Existe outro produto que a gente está já em desenvolvimento, de que o delivery, né, e o takeaway na parte de food service cresceu muito. Então, vai ter muitos pedidos que vão acontecer que não vão ser diretamente com o atendente. Então, a gente está com um produto voltado também para essa parte de autoatendimento, para a retirada do pedido de uma maneira interativa também.
bem semelhante ao que a Amazon faz hoje nos Estados Unidos com a retirada de pedidos, né? Com aqueles lockers, a gente está com lockers interativos para a gente começar a colocar nesse segmento de ponto de venda para food service também. E outros segmentos também na parte de PDV. Claro, então super importante a gente estar atento às oportunidades que essa pandemia está trazendo também, né? De novos hábitos de consumo. Muito bacana. Tá bom, obrigada, viu, Nilson? Obrigado aí. Desculpa aí a queda do Wi-Fi. Que isso, acontece. Vamos lá, e agora vamos então ouvir do Sérgio, da Escala 7. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, obrigado pelo convite aí, Alder, Thaís, pela participar nesse bate-papo aí. Imagina, Escala 7. Conta da escala, exatamente. Escala 7, a gente tem 3 segmentos distintos dentro da empresa. A gente tem a parte de embalagem, a gente tem a parte de display e tem a parte de bolacha de chopp. Tudo em papel cartão e papelão. Dos 3 segmentos que a gente pode falar, bolacha de chopp esquece, bar fechado, bolacha de chopp zero. Esse mercado não temos previsão de retomada a curto prazo. A parte de embalagem, temos os clientes que a gente atende na parte de farmacêutico até autopeças, então no meio do caminho tem quem férias coletivas, quem está bombando, então isso tá, a embalagem é um termômetro do mercado. Tá? Com a abertura dos comércios, a gente espera que os segmentos que a gente tem, têxtil, esses outros mercados, voltem a retomar. A parte de display, que é uma coisa que a gente achou que ia morrer, porque tudo fechado, e pelo contrário, o display não parou. Desenvolvimento, entrega, a gente tem os clientes que atendem a parte de higiene, pessoal, Cera Johnson, Colgate, Johnson & Johnson, eles com seus projetos reduziram, cancelaram mas o mercado está andando de lado, mas está andando, isso é uma boa. A parte da escala 7 que a gente fez nesse período foi em março, quando começou a quarentena, a gente começou a conversar internamente qual seria a nossa posição, já conversando com os colaboradores que a gente teria, a gente iria usar a ferramenta do governo, que era você fazer redução ou suspensão de contrato. Em abril, a gente decidiu, em conversa com todos os colaboradores, que a gente ia reduzir 25% da jornada e de salário para maio. E isso vai se prorrogar para junho também. Tá? Isso o que ocasionou? 0 de desemprego. A gente não teve nenhuma demissão. Essa é a ideia de a gente manter nossa equipe, que a gente acredita que é passageiro o negócio. A parte que a gente fez também internamente foi toda a parte de higienização, com kit de limpeza para todos os funcionários, com sabonete, álcool gel. A parte de entrada dentro do condomínio, com o tapete dentro do prédio, com tapete para limpar os pés, álcool gel, lavar as mãos, toda essa parte de conscientização do pessoal. E para entrar dentro do condomínio, todos têm a medição de temperatura. Então, se tiver alguém com uma temperatura fora dos padrões, é encaminhado para o RH toma a atitude se vai para o nosso médico do trabalho ou vai para o hospital com ponto de socorro para ver se tem alguma coisa mais séria. Muito legal, Sérgio. Conta uma coisa, que você falou algo que era interessante. Você falou que você continuou, então, comercializando display nesse período, né? Conta esse segredo. Como é que você fez? Teve alguma coisa diferente? Não, aí é segmento. Aí eu acho que é segmento. Se você for analisar com o pessoal que está aqui trabalhando, quem que está comprando? É a Colgate. O que tem a Colgate? Você tem limpeza, higiene pessoal, você tem pasta de dente, você tem toda essa parte. E eles continuam. Aquele lance que você vai para o supermercado por necessidade e não por passeio, o que você vai fazer? Você vai entrar e vai decidir. Você tem que chegar numa farmácia, num pet shop, num supermercado. Ok, vou chegar, eu vou no corredor direto. Você não vai ficar mais passeando, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Então, o que é? Você tem que estar em destaque. Claro. Essa parte que a gente acha que eles estão investindo a parte dessa parte. Para quê? Para você chegar e já ter o material no lugar certo e em destaque. Que é Pode falar. Pode falar. Não, como é que você está fazendo com os outros clientes? Sua equipe comercial, ela tem mantido contato? Como é que está sendo isso? Porque eu acho que isso faz parte da expectativa da retomada, do segundo semestre, né?
Tá, Como é que você está então, trabalhando com a equipe? é difícil, porque assim, você tem segmentos e segmentos. Eu vou falar, eu vendo para cinema. Uhum. O cinema está parado, zerou. Eles estão com um Mas você manteve... projeto. Então, mas você manteve contato com eles ou você deixou Sim. de... Não, nós estamos em contato com ele, eles estão já pensando em desenvolvimento de material para evitar o contato físico do atendente com o cliente. Já estão brincando de, vai ser batalha naval, você vai ter vai vender 1 e 4 em volta, não vai vender. Então, eles já estão pensando numa retomada de abertura do cinema. Então, esse é um caso completamente. A gente tem um cliente como Outback, bolacha de chopp. Eles estão parados, mas estão em desenvolvimento de outras peças, pensando já numa retomada. Tá? O delivery continua, mas as lojas estão. Os caras falam em quase 100 lojas, 100 restaurantes da Outback, está tudo fechado. Então, assim, a equipe está conversando, você tem a parte, nós vamos esperar a quarentena passar para voltar a negociar as peças, porque a gente tem brinquedo, você tem Dia das Crianças, que eles não querem perder o Dia das Crianças, já perdemos Dia das Mães. Dia das Mães, para quem não conhece, é o segundo evento mais importante do Brasil, só perde para o Natal. E Dia das Mães morreu. Páscoa, a vantagem da Páscoa é que a Páscoa foi toda negociada antes da pandemia. Tá? Na quarta-feira de cinza já estava tudo começando a lançar. O que aconteceu? Quem conseguiu vender pela internet, pelo e-commerce, teve um bom resultado. A gente achou que a Páscoa ia ser um desastre, não foi um desastre. Todo mundo atingiu 80%, 90% da meta. Isso é interessante. Então, você fala, os contatos que a gente teve com Nestlé, com Mondelez, eles tiveram um número muito perto do que eles estavam imaginando. Né? E o Sérgio, assim como o Rafa falou um pouquinho de como foi lá na Bilateral e como ele está tratando, ele tinha muito projeto que ficou lá e que agora ele está entregando, o Nilson contou que encontrou novas oportunidades ali no negócio dele, né? Você vê para o papelão, que é o teu principal produto, alguma oportunidade nessa pandemia, alguma coisa diferente que você fez, que os clientes têm pedido? Já que você falou do Batalha Naval, eles estão pensando em colocar alguma coisa de papelão para separar esse espaço? Eu gostei do papelão aí, de colocar os torcedores no cinema. Foi o que eu pensei. Não, acho que não sei que país que foi, que no estádio eles colocaram um monte para abertura do estádio, em vez de não ter com a ausência da torcida, colocar vários torcedores na arquibancada de papelão. Então, essa é uma oportunidade. Não, a gente não desenvolveu nada para o mercado, o que a gente desenvolveu foi interno, para uso interno da equipe, divisão na parte das mesas, você colocar uma proteção nas mesas para eliminar, porque a gente fez home office para a parte de escritório, a produção trabalhou normal, mas assim, a parte de home office, a gente não é uma multinacional, nós somos uma empresa pequena, perto deles. Então, é um grande problema o home office para nós. Você põe a pessoa em casa, ela tem um computador para dividir com a filha e com o marido, ou com a esposa, ou com o irmão. Uma internet de baixa qualidade, porque ela vai lá só para ver o WhatsApp e ver isso aqui. Então, a gente teve muito problema nos primeiros 15 dias de home office. Então, e hoje todo mundo pede para voltar o quanto antes para trabalhar, porque é uma situação diferente. Pessoas moram em apartamentos ou casas pequenas, dividem a casa com outras pessoas, então é uma coisa complicada. É diferente você pegar as multinacionais, que todo mundo trabalha com laptop bonitinho, está acostumado com a tecnologia. Então, isso é um problema. Tá? E você falou que você está trabalhando com a fábrica 100%. Diminuiu, né, o período que eles trabalham, mas está todo mundo trabalhando, né? Sim, a gente teve um março normal, porque a gente já estava vindo com um trimestre muito melhor que o trimestre do ano passado. Então, o trimestre, apesar do início da quarentena em março, o trimestre foi melhor que o ano passado em volume de vendas. Abril, trabalhamos com 60%, maio com 50%. Mas a produção está trabalhando. Tá? Tem hora que para a máquina, tem hora que um setor está bem, outro não, e a gente está trabalhando nessa parte
Essa é a vantagem de trabalhar com diversos segmentos, né? Sim, isso um para ajuda. o outro continua, né? E como é que você está vendo essa retomada? Como é que está para você? Você já está recebendo orçamento? Você já está... É o que eu falei, os projetos não pararam das empresas que estão nos essenciais, né? Então, continua andando. Diminuiu ou, de repente, vamos dar um exemplo da Cera Johnson, que eles lançaram o lisoforme está bombando, então tem várias pessoas aqui que já estão trabalhando com lisoforme. Então, o cara tem um mercado e está crescendo e é a bola da vez. Então, você está desenvolvendo peças para isso. Tá? Agora, você fala assim, eu acho que uma grande vantagem do nosso segmento promocional é que, assim, muitas empresas terminam o ano fiscal dia 30 de julho. Verdade. 1º de julho, você tem verba 2020 e 2021. Uhum. Eu acredito que isso vai ser muito utilizado para a retomada de market share do pessoal. Eu acho que isso aí vai ter. De você estar mais em destaque no ponto de venda. Falo muito do e-commerce, mas eu acho que no momento que o mercado, o comércio abre, o que vai acontecer? Você vai para a loja, você vai para a rua, você vai deixar de comprar pela internet e vai olhar o seu produto ao vivo. Um exemplo que a gente teve aqui, que a gente importa cartão da Alemanha e a pessoa que atende a gente mora em Viena, que é uma brasileira casada com um austríaco. E aí, conversando com ela, a Áustria liberou já faz acho que uns 40 dias a abertura de mercado. Primeiro domingo liberado o comércio, a principal rua de Viena estava entupida de gente com sacola. Não é o nosso caso, que o poder de aquisição aqui é muito menor do que de lá. Mas, assim, o pessoal quer sair, o pessoal quer dar uma olhada, o pessoal quer respirar. Eu acho que o ponto de venda vai ser decisivo. Eu acredito nos packs promocionais, com, de repente, uma Procter usando absorvente, gilete, shampoo, tudo no mesmo kit para você chegar lá, pegar e vai embora. Eu imagino que você decidindo na hora H, quem tiver mais em destaque vai levar. Eu acho que essa é a verdade. parte. É isso mesmo. Tá e bom. acredito no segundo semestre que nós vamos nos divertir bastante ainda com essa parte de volume, como o Rafael falou. Vamos ter trabalho para entregar. Esse acho que é o legal de tudo isso. Mas eu acho que pensar positivo. Negativo já tem muita gente negativa. Chega de negativismo. Vamos pensar para frente e vamos melhorar. Também acho, Sérgio. Até porque esse negócio vai acabar em algum momento, né, gente? Então, Sim. Isso vai passar e a gente vai voltar, eu acho que para um ritmo muito legal, assim, de trabalho. Vai ter bastante coisa acontecendo. Mas obrigada, viu, Sérgio? Agradeço. Imagina. E aí, agora vamos ouvir um pouquinho do Ronald. O Ronald é que não está no Brasil e que pode falar para a gente não só o que ele faz, mas também como é que ele está vendo as coisas lá fora, o que aconteceu lá que não aconteceu aqui. Tudo bem, Ronald? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Quem é a Droid? A Droid tem 31 anos, é uma empresa de promoção e ponto de venda, marketing, né, promocional e ponto de venda. Nós somos aí uma referência no que a gente chama de 360 graus. A gente faz desde a parte do design até protótipo, produção e instalação de displays no ponto de venda. Nós fabricamos displays, quiosques, lojas e a gente agrega muita tecnologia àquilo que a gente faz. Então, esse é o nosso DNA desde sempre. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala de agregar vídeo, computadores, sistemas operacionais. Então, fazer também totens interativos. Nós temos laboratório de eletrônica, onde a gente consegue desenvolver circuitos discretos para voz, por exemplo, fazer um display falar ou piscar, alguma coisa desse gênero. Nós temos também, tivemos durante muito tempo a importação de alarmes e cadeados eletrônicos, a parte de pushers, segmento esse que a gente recentemente abriu mão por conta da taxa do dólar, e porque os contratos são firmados em reais e a gente é obrigado a importar em dólar e a variação foi muito alta, né?
A gente tem diversos cases premiados ao longo da história, muita coisa que o pessoal conhece, os postos de troca lá dos mamíferos Parmalat, Mini Cracks Coca-Cola. Recentemente a gente recebeu 2 grandes prêmios aí, um foi um dos 10 fornecedores da década, da Promovil. Recebemos um prêmio mundial 2017 do Popeye, da Shop, com a campanha que nós fizemos para o Itaú, do Totem, do Itaú, que ficava na praia de Ipanema, que distribuía ingressos do Rock in Rio. Então a gente tem essa coisa do 360 em termos de processo inteiro, o cliente não precisa sair da Droid, e a gente também tem uma verticalização muito grande de processos. Então a gente faz toda a parte de madeira, acrílico, envelopamento por membrana, vacuum forming, um pouco de serralheria. Então é isso, quer dizer, como empresa nós somos isso e graças a Deus a gente é bastante conhecido. O que nós fizemos? Nós somos absolutamente cartesianos. Nós seguimos tudo que o governo disponibilizou, então a gente colocou alguns funcionários em suspensão 60 dias. Outros nós colocamos com 70% do salário, outros 50%, outros 25%, dependendo. A gente fez um estudo sobre o que deveria fazer. Acho que o governo agiu de forma correta. Não tenho muito elogiado o atual governo, embora tenha votado nele, mas acho que isso foi muito correto. Eles ajudaram as empresas a não fecharem. Eu vi como um movimento que a Folha, assim, a gente está pagando 1/6 da Folha, alguma coisa desse nível. Se a Folha estivesse cheia, agora a gente provavelmente não teria sobrevivido, porque ninguém tem caixa para segurar tantos meses de folha de pagamento. Então, temo um pouco pelo que vai acontecer com todas as empresas a partir agora de junho, porque termina os 60 dias de suspensão e redução de salário. Não acredito que o governo vá estender isso, e com isso as empresas vão estar em xeque. Se elas estiverem capitalizadas, elas vão conseguir quase chegar no 0 a 0 no final do período para continuar depois. Mas eu acredito lamentavelmente, numa onda de quebradeira, a menos que as empresas busquem capital e tudo mais. Então, é uma equação bastante difícil. Eu tenho um otimismo bastante ponderado. Eu diria que as empresas estão em aceleração. Não temos remédio, não temos vacina. Então, basicamente, o que vai acontecer é o fator psicológico do pessoal que tem que ir para a rua e quer ir para a rua. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Vai ter o que eu chamo do estouro da boiada. Já está tendo, né? Então, a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, está tendo. O Trump ele coloca como uma boa ideia sair, o outdoor é ótimo e tal, mas é evidente que nenhum governo também tem a capacidade de segurar a economia parada por tanto tempo. Então, eles têm que arrecadar tributos. Não vamos esquecer para que servem os governos. Eles servem basicamente para arrecadar. Então, eu acredito que a gente vai ter o povo na rua e a gente vai computar 0,3% de mortos. Sendo muito... E os governos estão escolhendo esse caminho, imunização em massa, e vai ser assim. Bom, o que virá disso, dos 99,7% que sobreviverem, né, eu acredito que o uso de máscara, álcool gel para todo mundo é o novo normal. As empresas vão usar muita proteção, então você vai nos varejos aqui, você vai nos correios, você vai nas lojas, você vê já as proteções de acrílico, nos bancos, em todos os ambientes de varejo, você percebe que o pessoal está preocupado com isso. Evidentemente, no Brasil, a gente também, como a Trinanda, está usando aí a oportunidade para lançar novos produtos. Agora, esses produtos não compensam nem de longe aquilo que a gente faz normalmente. Eu precisaria vender 1 milhão de proteções de acrílico para suprir o que a gente vende de lojas de alguns clientes que a gente conta. Então, o faturamento é muito mais baixo. Oportunidades, o que nós estamos fazendo? Eu acho que a gente está fazendo... Em primeiro lugar, a gente se adaptou bem à situação. A gente já estava meio digital. Por conta da minha vinda para os Estados Unidos e do Bill, meu sócio também, que ele fica indo e voltando, a gente criou uma empresa mais digital.
e acho que todas as empresas vão ter que ser assim. Câmera para todo lado dentro da empresa, para que você saiba o que está acontecendo de noite, de dia, a qualquer hora. O departamento de vendas, alguns departamentos eles vão ser digitalizados totalmente, vendas é um deles, né? Eu vejo que a gente pode fazer também, de repente, financeiro, marketing, isso você tudo pode digitalizar, você não precisa ter as pessoas dentro da empresa, o que é bom, porque é economia, né? Você tem menos custo. Você tem vale transporte, você tem vale refeição, você tem algumas coisas. E outros são fundamentais, basicamente a fábrica. Então, os funcionários de fábrica não tem como produzir remotamente, eles têm que estar lá. Então, sobre esses caras, tem que respeitar distanciamento social, a questão da idade, tudo isso está sendo tratado. E não é fácil. Alguns vão continuar afastados, talvez até final do ano. Pessoas que tenham mais que 50 anos, a gente não sabe bem o que fazer. Esse é um fato. O que você faz? Ô, Ronald, quando a gente se falou antes dessa reunião, a gente estava conversando sobre um negócio específico que era degustação no ponto de venda, né? Então, com essa história que você está falando, tal, você perguntou, né, Thaís, você provaria uma coisa hoje dentro do mercado, tal? E a gente tem mesmo essa preocupação, como é que vai ser, né? Só que isso não vai só para o mercado, isso vai para dentro da loja de brinquedo, para a criança que pega o brinquedo, isso vai dentro do supermercado para os produtos que você segura, né? Você vê oportunidades de novos produtos nesse momento que passem essa tranquilidade para o consumidor, né? Que a pessoa vá, o novo normal que estão falando por aí. Sim, já foram citados alguns produtos aqui. O Nilson acabou de falar do totem que mede temperatura na entrada. Eu já vi algumas versões desse produto. Existem totens de álcool gel que você faz de pedal, manual, coisas mais simples. Proteções de acrílico que você faz a divisão das pessoas, né? O pessoal fala até em colocar em avião, que parece uma coisa meio surreal. Então, sim, oportunidades surgirão por conta desse novo normal. Existem clientes que vão se destacar nesse cenário, como disse o Sérgio, clientes de higiene pessoal e tudo mais. Esses caras estão bombando, eles nunca venderam tanto. Existe uma parte do mercado, Thaís, que vai muito bem, outra parte do mercado vai muito mal. Quer dizer, então, eu acredito que o que vai acontecer, meio que nem futebol de criança, todo mundo vai correr atrás da mesma bola, né? Então, assim, o segmento que está indo bem é o segmento de higiene pessoal. Então, todo mundo do nosso segmento vai para cima da turma de higiene pessoal, laboratórios, hospitais. Futuramente, você tem que colocar a coisa no tempo. Então, eu imagino que... Assim, isso eu até acredito que a gente vai ter novas oportunidades. Mas vamos pegar o exemplo mais simples que a gente falou, o nosso balcão de degustação, que é uma coisa que é muito comum no Brasil. Existe um substituto agora, nesse momento, para a gente, alguma coisa que a gente vá ter uma nova, uma nova experiência dentro? Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. Da mesma forma como o varejo físico ficou comprometido por um tempo e o varejo eletrônico bombou, você começou a pedir, então não é que você deixou de comprar comida, você continua, mas só que você compra de outro jeito. Então, algumas coisas, quer dizer, um balcão de degustação nesse momento, ele é um elemento de desconfiança, porque as pessoas não vão fazer degustação no ponto de venda, a menos que já tenha sido imunizado. Eu não arriscaria. Então, quem será que vai arriscar? Aí você fala assim, bom, ok, mas esse segmento não vai, mas outro vai? Vai. Como é que você vai demonstrar a comida? Então, o que eu acho, Thaís, na verdade, é que a mudança foi muito rápida. Então, não deu muito tempo da gente se adaptar a ela. Quer dizer, o que acontece? Bom, ok, então esse segmento não vai bem, vamos para outro segmento. O que vai acontecer, na verdade, acredito eu, tá, fazendo um pouco aqui de mãe de Ná, fazendo uma previsão aqui, eu diria que tudo aquilo que está represado vai ser recuperado. Então, por exemplo, segmento de hotelaria e turismo, um desastre total. Mas será que a partir de dezembro, janeiro, quando a vacina tiver finalmente surgido, uma medicação mais eficiente, vai bombar? Lógico que vai. Então, como disse o Rafael no começo, quer dizer, provavelmente de janeiro a março vai ser um momento onde o pessoal vai estar aproveitando o turismo, o sol e tudo mais, porque vai ter retomado a vida normal. Os restaurantes vão ter retomado a vida normal. Agora, vai ter uma janela de oportunidade e também vai ter uma janela de prejuízo. Alguns produtos, eles simplesmente não vão ser usados. A bolacha de chopp do Sérgio e o nosso balcão de degustação. A gente está com... Lógico que a gente tem um temor com isso. Demonstração é uma coisa. Degustação é outra coisa.
Eu posso demonstrar a canetinha, o paninho, o produto de limpeza? Posso, devo. Vai vender? Vai. Agora, degustação? Você não sabe se o cara espirrou em cima da comida, tossiu, percebe? Então, são coisas da impressão do ser humano. Mas Ronaldinho, você não acha, por exemplo, porque a gente sempre olha atrás, né? Como era feito e como agora vai ser feito. Eu acho que muitas coisas começam a mudar. Então, por exemplo, ninguém garante que a degustação agora não possa vir embrulhado 1 a 1. Olha, você vai experimentar o nosso produto, está aqui embalado 1 a 1 para você, abre você mesmo, experimenta você mesmo. Estou chutando, estou falando uma bobagem aqui, mas eu acho que esses caminhos vão começar a aparecer, entendeu? Correto. O sampling é possível. Então, é exatamente isso que eu quis dizer. Que uma demonstração é possível. Um sampling é possível. Uma degustação, talvez não. Então, mas eu digo até uma degustação com um produto embalado 1 a 1. Né? A pessoa leva para casa a amostra. Uma amostra, né? Certamente. Uma coisa que eu queria aproveitar para perguntar para você, eu tenho visto em alguns reportagens internacionais que o pessoal tem usado muito adesivo no piso para separar as pessoas dentro de supermercado, em filas, em vários locais onde gera acúmulo de público. O pessoal está comprando adesivo e está colocando isso para direcionar as filas, o ponto que o cara tem que estar de distância do outro, tal, né? Se em feira estão colocando a mão para ir, mão para voltar. Você vê nisso daí um mercado interessante? Você está sentindo que isso está sendo utilizado também aí? Está sendo utilizado. O distanciamento social é uma coisa que está muito em voga. E sim, você tem as marcações em alguns varejos que você vê. Parece que no Brasil o Pão de Açúcar está usando. Aqui também você vê nas lojas aí, Sam's Club e tal, você vê o distanciamento marcado no chão, sim. E todo mundo com proteção. Proteção que eu quero dizer é proteção física, barreira acrílica, nos caixas, e em todos os lugares você tem isso, sim. Então, em todos os lugares tem totem de álcool gel também, todos. Raramente você não vai ver. Agora, com a nossa conversa de ontem, só para enriquecer um pouquinho a conversa, quer dizer, o que está acontecendo com o mercado, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Há algumas cadeias fechando, muito, muito preocupante. Então, você tem a Pier 1 Imports, que ela já fechou, a Forever 21 está também fechando loja, Calvin Klein fechando tudo. Por outro lado, você vai ver os varejos alimentares arrebentando, aí no caso dos supermercados, né? Não as lanchonetes agora. E o americano só compra comida, ele não faz nada, ninguém cozinha aqui, né? Então, a turma está comprando, sabe, restaurantes, agora é o delivery. Então, qualquer das cadeias que você vai ver, o delivery é a nova tendência. Então, de repente, o Wilson da Trinanda vai gostar, porque esse produto novo que ele vai lançar, se é para o delivery, esse passou a ser o novo normal. O McDonald's está considerando se ele vai continuar com as lojas físicas. Ele está falando disso, de repente, só fazer delivery. Então, existe sim, gente, uma mudança de paradigma aí que depende do que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que, conforme se a vacina saísse hoje, o mundo meio que voltaria ao que era, né? Muito rápido. Mas se a vacina não sair hoje, quer dizer, as pessoas vão se habituar a um novo comportamento. Então, eu que nunca fiz compra de supermercado pela internet, passei a fazer. E acredito que todo mundo que está nesse fórum aqui também. Eu acho que eventual redução do tamanho das lojas físicas, né, até para fazer esse complemento com o digital, pode existir, né? Redução de espaço mesmo. Então, aqui no Brasil, isso foi foi falado numa live da Ampro, e eles estavam discutindo isso, o varejo mesmo. Então, o pessoal da ReHap estava falando isso, né? Podem ter lojas menores, onde você vá lá conhecer, ter a experiência e acaba fazendo o pedido de forma digital mesmo, né? Sem tanto contato. Isso já estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, o mercado do real estate, né? O mercado imobiliário. No começo do ano, você não achava loja pequena para alugar. Não tinha mais. Estava tudo... Por quê? Porque as grandes cadeias que tinham lojas de 1.000 metros, 1.500 metros, 800 metros,
estavam todas indo para lojas de 200 metros, 150, 100 metros, fazendo um pouco o que a Amazon faz. Ela tem o seu showroom, então ela faz o showrooming, você vai ver lá os produtos dela, né, na loja, vai conhecer, vai travar contato, mas a tua compra é a internet. Então, isso é tendência, estava tendência, não sei como é que vai ser agora. Quando você vê fechamento, fechamento é um assunto, né? Então, loja Sears, Calvin Klein, Pier 21, Pier 1, desculpe, Forever 21, essas lojas indo embora. Outras chegando, a Amazon arrepiando, né? Com, enfim, o delivery indo muito bem e os supermercados indo muito bem. Então, tem parte do segmento que o Sérgio colocou isso muito bem. Depende da vertical. Tem verticais que estão indo muito bem. Você tem notado aí nos Estados Unidos uma mudança das lojas de dentro dos shopping centers para fora? Que isso é uma coisa que também foi dito, que seria uma nova chance para quem está na rua. Porque aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, poucos lugares, a gente não tem tanto hábito de entrar em loja de rua, menos nos jardins, nos Oscar Freire, ou lojinhas, né? Mas grandes redes na rua mesmo. Você sentiu esse movimento de quem estava uma Forever 21, por exemplo, que ficava só dentro do shopping indo para a rua? Alguém com loja fora de shopping center, abandonando o shopping? Bom, eu acho que os shopping centers eles estão em xeque no mundo todo, né? Não é exclusividade brasileira. Por conta, talvez, das taxas de administração e da falsa sensação de segurança, enfim, o modelo foi meio que colocado em xeque. E aqui nos Estados Unidos, o formato do varejo é interessante, para quem já veio para cá, sabe, são pequenas comunidades de casinhas, você vê as casinhas uma do lado da outra e tem lá Então, a maioria realmente vai para a rua. Tem muito essa história da proximidade aqui, né? Então, na minha cidade aqui, por exemplo, você tem 30 mil habitantes. Existe um outlet, existe, mais distante, mas tem muita loja de proximidade, muita. Você tem o Walgreens, você tem o Walmart, você tem uma loja da Safeway, você tem outra loja do King Soopers, é tudo do lado, é tudo perto. Então, eu acredito que, assim, sim, a tendência é mudar, acho que por conta de custo, o pessoal ir para a rua, mas já é um hábito aqui, né? Desde sempre. Aí sim, eu acho que aqui está tendo um movimento também muito da indústria vindo para o varejo, que começou devagar e que agora se acelerou. Então, você tem uma Balduco, que hoje em dia tem loja, né? Então, marcas de indústria que vão ter loja e espaços pequenos que aproximam, né? Uma Granado, por exemplo, aproximam a experiência desse consumidor, né? Com a própria marca, não mais através de um mercado, enfim. Mas aí é um outro conceito, né, Thaís? Aí é o conceito de que o cara quer a loja de marca para poder fazer a experiência da marca. Porque quando ele vai para o Carrefour ou para o Walmart, a experiência de marca não é tão rica. Ele tem esse problema. Então, ele vai chegar, não adianta o quiosque da Samsung dentro do Walmart não é igual à loja da Samsung, que você vai lá e vê todos os equipamentos expostos e tal. Então, realmente, eu acredito muito no efeito do showrooming. Aqui você tem loja Microsoft, você tem loja Samsung, você tem loja... Enfim, loja de todas as marcas, a Amazon, todo mundo expondo o seu produto no Brasil. Tem Granado, Balduco... E, aliás, a Balduco mandando muito bem aqui nos Estados Unidos. Eles estão com uma fábrica em Miami arrebentando. Eles já são maiores do que na América Latina inteira. Nossa, não sabia disso. Que loucura. Muito bom, mas e aí, falamos tudo isso, então como é que você vê para o Brasil essa recuperação agora do nosso mercado aí no segundo semestre? Com cautela. Com cautela, eu vejo que os nossos clientes eles estão reticentes, seria a palavra. Agora a gente está... Ontem a gente teve uma reconfirmação, pedido que tinha sido confirmado e tinha sido suspenso, não cancelado, ele foi reconfirmado, ou seja, vai ter data de entrega e tudo mais. Obrigado. Vai ter data de entrega, mas com cautela, Thaís, com cautela, porque tem muito cliente, como disse o Rafael, pedindo pagamento para 60 dias, 120 dias, eles não sabem exatamente o que vai acontecer. Essa vinda, se a gente acreditar no otimismo puro, de que todo mundo vai estar com saudade de ir para a rua, os restaurantes vão retomar e tudo mais, e isso puxa toda a cadeia. Puxa os displays de bebidas, enfim, o que for. Agora,
Cautela. Cautela, muita cautela. Até que haja cura, eu acho que a gente tem que pisar em ovos. Tem que olhar para a coluna do custo. Então, meu conselho para os empresários é que eles olhem muito para a coluna da direita, sabe, custo baixo. Home office não é ruim, não. Ele ajuda a reduzir custos, né? É mais barato você comprar as câmeras e computadores e ter a tua equipe toda antenada. É bom até para promover conversas como essa. Quantas conversas como essa a gente poderia promover se não fosse pela internet? Então, acho que as empresas têm que se adaptar ao novo normal. As suas áreas produtivas têm que ser mantidas, né? Mas cautela. Olha, você teve até aqui, ó, o Rogério mencionou, até que enfim alguém que realmente, não sendo pessimista, mas não tem jeito, vai ter uma onda de quebradeira. Então, concordou com você aqui, do pessoal menorzinho, Rogério, né? é da... Vamos ver, Rogério. Ele pôs só Rogério Oliveira, não colocou... Rogério Oliveira. Muito bem. Mas estamos aqui. Bom, nós A temos gente podia convidar as pessoas a fazerem perguntas, aproveitar esse momento e ver se tem alguma dúvida, se gostariam de esclarecer alguma coisa. Pode manifestar por escrito ou se quiser levantar a mão aí, não é isso? Pode digitar no nosso chat. Para já aquecer aqui, eu tenho algumas perguntas que a equipe fez. Porque aqui, quando vem falar com a gente coloca todo mundo na roubada, né? Então, vou começar aqui com o Ronald, que já estava falando mesmo. Vamos ver se você pode partilhar com a gente. Então, o que você recomendaria para os outros players do mercado que estão assistindo a esse debate? Quais caminhos te ajudaram e que você pode compartilhar? Bom, eu posso compartilhar absolutamente tudo, porque eu acredito que a prosperidade é algo que contamina positivamente. Primeira coisa, dizia o Darwin que aquele que sobrevive é o mais adaptável. Não é o mais forte, não é o mais rápido, é o mais adaptável. Então, quando você tem uma crise, você tem que fazer gestão de crise. Seja rápido, corra, faça o que tem que fazer. Então, é assim, tem que cortar funcionários, corte. Tem que economizar nas suas despesas porque elas estão excessivas e, com certeza, na sua empresa tem um monte, corte. Começa por aí. Porque quando você tem falta de comida, você tem que economizar. A segunda coisa procure, né, trabalhar naqueles clientes, acredito eu, que são os mais importantes para você. Mantenha, fidelize, cole no cara, literalmente. E eu rezo para que vocês tenham clientes diversificados, porque normalmente quando você está em um único segmento, é onde você está no maior risco. Seus ovos estão todos numa cesta só. Então, se você consegue espalhar isso, uma das coisas que nós fizemos, contratamos vendedores para novos segmentos. Então, estão começando agora. Se eles vão ter sucesso ou não, eu não sei. Daqui a 3 meses eu conto para vocês no próximo fórum, eu não sei. Mas eles já estão brifados para correr em novos segmentos. Por quê? Porque a gente pode atender a todo mundo. Nós somos uma fábrica de displays. A gente pode atender basicamente a qualquer segmento. Não importa qual segmento seja. Então, se você não sabe qual é o cavalo que vai vencer a corrida, você vai ter que apostar um pouquinho em cada um. Né? Esses seriam os meus conselhos básicos. Eu acho que não existe mágica. Outra coisa, a questão de descapitalização. Todo mundo sabe como é grave no Brasil você se tornar descapitalizado. A partir do momento que você entra em banco, você tem que começar a bondade do governo vai terminar. E aí virá o ICMS, o IPI, o Imposto de Renda, Contribuição Social, o COFINS, o PIS, vai vir, e eles vão vir com muita fúria. Eu tenho certeza, todos os governos, federal, estadual e municipal. Eu acho que eles vão vir para cima eles vão ter que arrecadar. O Brasil vai precisar. E as empresas vão ter que funcionar. E eles vão ficar em cima. E hoje em dia o Brasil é muito forte em fiscalização. É tudo via Raptor, o contribuinte se entrega, eles rapidamente vêm para cima. Então, engenharia tributária é um outro conselho também, se existe alguma. Eu vou abrir uma filial no Espírito Santo, onde o ICMS é 4%. Pense no assunto. Né?
Eu vou pensar numa outra, em exportação. O mercado hoje é um mercado franco para exportação. Vamos lembrar a sequência: o Brasil é um país agrícola, a agricultura vai dar certo, o mundo vai comprar, o dólar vai entrar no Brasil. Eu, pessoalmente, posso estar falando besteira, mas eu acho que o dólar cai, não sobe. Ele já bateu no limite máximo que ele poderia. Agora ele vai descer, né? Aí você falou, bom, ok, vai descer a quanto? 4,20. Ainda assim, isso para exportação é um preço espetacular. Então, o Brasil está competitivo. Os empresários começaram a se mexer, oferecer produto para mercado externo, para clientes que tenham perna fora do Brasil. É uma atitude inteligente, porque importar não vai conseguir mais. Com o dólar a 4, você não consegue vender um produto no Brasil importado, né? Então, acho que aqui tem alguns conselhos, né? Essa daqui era uma outra pergunta que estava aqui também, que já que você começou, já fala tudo. Você acha que vai acontecer o que já existe uma procura maior em produtos fabricados no Brasil? Acho porque, em primeiro lugar, existe um orgulho nacional surgindo aí, que eu já percebi via WhatsApp, já me mandaram alguns. A turma do Rio Grande do Sul é muito boa nisso. Eles estão falando da carne brasileira, do produto brasileiro, do sapato brasileiro, do Made in Brasil. Tomara a Deus, tomara que o Brasil tenha um pouco de orgulho, porque a gente tem muito complexo de vira-lata. Eu acho que a gente precisa, sim, dessa... E o mais importante é o seguinte, o mundo procura preço. Então, se o mundo está com uma resistência perante a China, e está, né, por conta do vírus, os Estados Unidos não querem mais produto chinês. O Brasil pode estar sujeito aí é um pouco difícil falar disso sem entrar na política, porque o mundo meio que está se dividindo em dois blocos, né? O bloco chinês e o bloco americano. E a gente percebe que ou a turma vai para um lado ou vai para o outro. Então, a notícia da semana foi: o Trump gosta do Brasil por conta do Bolsonaro, mas o Congresso é democrata. Sendo democrata, eles não querem fazer negócios com o Brasil. Olha isso. Então, mas o preço brasileiro está extremamente competitivo, internacionalmente falando. A gente está custando metade do que custava há poucos anos atrás. Então, sim, a capacidade de exportar, a gente tem que se colocar no circuito de exportação e o Brasil tem que sair dessa. Nós não somos reconhecidos como um polo industrial, nós somos reconhecidos como um polo agrícola. Insumos básicos, minerais, isso. Perfeito. Tá bom, Ronald. Obrigada, viu? Foi super enriquecedor. Eu queria também abrir para os nossos outros palestrantes, pessoal que participou do debate. Vocês acham que está acontecendo? Vocês estão sentindo na empresa de vocês um orgulho nacional maior, uma busca por produtos nacionais, mesmo aqui no Brasil mesmo, evitando produtos importados? Sérgio, Rafael, o Nilson, o Ives, quem que gostaria de comentar aí? Vamos lá, Serginho, manda bala. A gente tem clientes que importam muito e eles estão com uma mentalidade de voltar a produzir coisas no Brasil. Você pega uma Mondial, que importa muita coisa, mas eles têm vários desenvolvimentos que eles já estavam preparando quando o dólar já estava subindo para os R$3,70, R$4. Alguns produtos ficaram inviáveis. Então, existe sim uma retomada de fábricas no Brasil. Isso vai ser, eu acho que a médio prazo, certas empresas que pararam de produzir e importaram voltarem a produzir no Brasil. Eu acho que essa é uma coisa que o Ronald falava lá atrás, quando a gente fala assim: se fechar o Brasil, a gente vive e vive muito bem, se não entrar mais nada. Eu acho que isso é uma coisa. Então, a gente tem uma indústria que está adormecida. Eu acho que isso aí pode mexer bastante com o nosso mercado, com o dólar a 4,20, 4,50, que acho que é umas tendências a ficar nesse valor. Né? Perfeito, muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta? Última chance. Ó, nós temos aqui o Rogério. Rogério, obrigada, viu, por contribuir. É muito importante. Então, vamos lá. Ó, o Rogério, ele é da Canecas de Brinde. Estou concordando com o Ronald. Estou acompanhando as lives e vejo muita gente falando. Olha, deu uma queda, mas de um modo geral está praticamente normal hoje em dia.
Falou, normal, nem praticamente está normal. As pessoas que conseguiram vender álcool e máscara, isso no caso do produto promocional, né? Não podem confundir que o mercado está reagindo. Né? Daqui a pouco esses produtos não estarão rendendo mais como hoje. Então, o Ronald está de parabéns com a linha de raciocínio. A Paula também disse, Ronald e Sérgio, empreendedores de sucesso. E aí o Rogério terminou dizendo que ele está sentindo uma mega necessidade de ter a produção nacional, que o problema do Brasil são os impostos e que as dificuldades que a gente tem para conseguir produzir e ser competitivo, né? Então, Bom, vai aí um comentário, Thaís, que eu estou vendo aí, né, realmente esse comentário do Rogério. Assim, esse é mais um motivo para você exportar, porque quando você exporta, você tem incentivos de impostos. Você não paga ICMS, você não paga IPI, você não paga um monte de coisa. Então, o teu preço é 14% mais barato. Quer dizer, com o câmbio a 4,80 hoje e 14% de desconto, o preço em dólar é muito bom. É uma oportunidade. Só para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2003. O momento era muito difícil para nós. A gente estava passando por uma dificuldade. O Brasil, ele cria pandemias próprias e nem precisa dessa, né? Então, assim, basta uma canetada governamental e você está fora de um determinado mercado. Então, a gente foi conhecido por anos por fazer roletas e premiadores eletrônicos para ponto de venda. Isso foi aniquilado pela Caixa Econômica Federal com a sua nova lei de promoções. Porque a gente é concorrente da Caixa Econômica Federal. Olha os absurdos que acontecem no Brasil. Bom, isto posto, o Auli se lembra que eu visitá-lo nessa época que eu quase quebrei. Quem nos salvou foi São McDonald's, na época. O McDonald's fechou com a gente um pedido para a América Latina de fabricação de displays. Então, o México fazia para a América Central e a Droid, a oficina de merchandising, fazia para a América do Sul. Foi fechado em Chicago esse pedido. Nós fizemos a amostra, os dois fornecedores, fomos para Chicago, fechamos, apresentamos, e eu me lembro da pessoa virar para mim e falar assim, bem-vindo ao grupo McDonald's. Foi assim, foi o maior prêmio da minha vida naquela época, orgulho, e a gente quase quebrando. Então, assim, gente, o otimismo vem de atitude. Não é apenas você ser otimista e falar assim, vou atrás, corre atrás, entendeu? Procura um cliente multinacional e veja se ele não tem interesse em comprar de você. É uma forma de você tentar sair da crise, porque o seu preço vai estar bom, eu garanto. Você sabe que você me lembrou uma história engraçada, que teve uma moça que trabalhou comigo, né? E ela falava assim, ela tinha muita fé, né? E ela falou, ela tinha uma dívida, e aí ela rezou muito, mas ela rezou tanto por 5 anos que a dívida sumiu do Serasa. Lógico, né? Depois de 5 anos, ela sai do Serasa. Então, era o que eu acho que é muito disso. A gente fala, não adianta você achar alguma solução milagrosa, vai exigir esforço seu. Vai exigir que você esteja à frente, que você fale com o cliente, que você ouça coisas que você não quer, que muitas vezes você passe por essas situações. Então, a Auli conta muito, muito, muito para mim uma história da época que a gente teve as poupanças e tudo confiscado e a gente teve que se reinventar. Então, isso, principalmente no Brasil, é uma constante, né? Você vai ter que se reinventar a vida inteira. Não adianta ficar parado que aí o negócio degringola de verdade, né? Muito bem, gente. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, ó. Do Sérgio Júnior. Para todos, vocês podem comentar, quem tiver mais à vontade. Percebemos uma demanda crescente para materiais sustentáveis. Qual a tendência que vocês observam para materiais alternativos na comunicação visual? E é isso. Daí o Serginho e o Rafael podem falar bastante também. Quem gostaria de... Fala aí, Rafael. Eu vou falar. Vamos lá, na verdade tem sim uma tendência muito forte. Em relação ao acrílico, é um material que ele é 100% reciclável, é um plástico muito bacana para o meio ambiente, desde que você faça a coleta correta dele e a reciclagem dele, né? É um processo bem simples, na verdade. O MDF, por exemplo, o MDF é um material também de fácil reciclagem, desde que o descarte seja certo. Mas é fato que, por exemplo, a Natura, por exemplo, só trabalha com material com certificado de reflorestamento. Essas coisas, não sei muito. Normal, né? Eu acho que é tendência mesmo. O Sérgio também, né, Sérgio? Você tem também, não tem?
o próprio papelão, mas acho que tem certificações. Como é que funciona? Sim, hoje a gente tem todo o material que a gente usa, é certificado FSC nacional. Hoje, nossos fabricantes de papel e cartão são empresas ecologicamente corretas, com florestas remanejadas, então não existe cartão vindo de madeira da Amazônia, que é como o pessoal pensa lá fora, que a gente mata a Amazônia para fazer papel. O papel ele é extremamente sustentável e economicamente também para a comunidade que trabalha em volta é bom. Hoje está muito forte a tendência de material pós-consumo, que é o material de reuso. Então, tem vários papéis, cartão, que a gente já está usando, que tem a para, e a para pós-consumo. O que é uma para pós-consumo? Você foi lá, comprou seu cartucho de pasta de dente, você descartou corretamente, esse cartucho vai para uma cooperativa, essa cooperativa entrega esse papel para a fábrica de cartão. Então, você já tem o reverso, né? A parte de... Reverso. Oi? Isso. É a logística reversa. Né? Então, hoje existe uma procura muito grande do papel cartão com a para pós-consumo. A Johnson usa forte isso no Band-Aid. O Band-Aid é feito com cartão com pós-consumo. Natura, Boticário, eles trabalham também com essa parte. Então, existe muito forte essa parte de pós-consumo, de cartão com aparas. O nosso cartão 100% virgem, ele é sustentável, é FSC, como as madeiras MDF, que o Rafael e o Ronald usam. Mas são madeiras certificadas. Então, acho que essa é uma coisa que existe a procura. Isso você tem que ter a parte de certificação, você tem que ter uma empresa que tem o certificado FSC para usar os cartões nessa parte. A parte de pós-consumo, esse é que você pode chegar e pedir, eu quero uma embalagem, um display com material pós-consumo, sem problema nenhum. Isso é uma tendência. A outra coisa que também está sendo muito focado é você tirar a plastificação dos materiais que a gente produz, o display. Então, ele ser 100% reciclado corretamente. Então, você poder pegar um display, descartar e já ir direto para a fábrica sem ter um problema de ter que ficar separando os materiais. Não que não seja um material plastificado, ele vai ser separado, o plástico vai para uma área e o cartão vai para outra. Entendi. Foi claro? Muito claro, perfeito. Gente, então acho que era isso. Passamos um pouquinho do nosso tempo aí, mas eu agradeço. Se alguém quiser entrar em contato também com a Brasil Promotion, a gente tem a Maíra aqui. Maíra, dá um tchau aí. Eu vou colocar para vocês aqui o que é o e-mail dela. Se vocês tiverem outras perguntas que vocês queiram fazer também, fiquem à vontade. A gente passa para todo mundo isso daí depois. E vamos encerrando por aqui. Seu Auli, últimas palavras. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, aos nossos convidados que se dispuseram aí a dividir esse tempo com a gente. Agradecer muito as dicas, as orientações, as inspirações, porque isso faz o dia da gente melhor. Quando a gente vê que as pessoas estão se movimentando, estão se mexendo, estão buscando alternativas e soluções. É assim que a gente vive, de motivações. Então, a gente poder dividir essas motivações com nossos convidados é uma coisa muito rica e muito gratificante para nós também. Muito obrigado a todos vocês e o meu abraço. Muito obrigada, gente. Depois Bom a dia. gente vai... Bom dia, a gente vai disponibilizar isso no nosso canal mais para frente, então quem perdeu vai poder assistir também. Agradeço a presença de todo mundo e vamos ver se a gente repete isso no segundo semestre para saber, então, o que aconteceu, né? Ok, pessoal? Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.